Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 24 de julho de 2014, são 20 horas e 40 minutos, 18 graus na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Vamos dar início hoje à segunda parte, aos exemplos propriamente dito, né? Entrevista de Kardec com os espíritos, ou que se arrependeram, ou que são felizes, ou que estão sofrendo. A transição, capítulo 1. A confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões pela transição desta vida para outra. Muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer essa passagem. É isso o que as inquieta. E com tanto mais razão, quanto ninguém pode escapar a esse momento. Podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, tanto os ricos como os pobres terão de fazê-lo. E se ela for dolorosa, nem a posição, nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Ao ver a tranquilidade de algumas mortes e as terríveis convulsões da agonia em outras, já podemos perceber que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos esclarecer a respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos relatará as sensações desse instante supremo? Sobre isso, a ciência e a religião se calam. É verdade mesmo, né? A ciência não tem a menor ideia do que acontece. Sabe que existe um fenômeno biológico, né? O fenômeno biológico existe, mas não sabe o que acontece. A religião muito menos, né? Mas por que se cala? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Uma para no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Somente ele pôde revelar como se opera a transição, seja em virtude das noções positivas que oferece sobre a natureza da alma, seja com as informações dadas pelos que deixaram a vida. O conhecimento do elemento fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Quem conhece um pouquinho da doutrina espírita sabe exatamente do que ele está falando aqui, não é? Quer dizer, a ausência desse fluido liberta com facilidade o espírito. A presença dele dificulta muito. Não é? Entende o que estou falando? Todos estão entendendo? Está claro? Não é? Aquele que ao longo da vida vai extinguindo o fluido vital, né? Ele desencarna com facilidade. Aquele que ainda, pelo seu apego à vida, às coisas materiais, ou pelos vícios, ainda estão muito ligados à vida material, retém, pela sua vontade de permanecer no corpo, o fluido vital e dificultam essa transição. E aquele que interrompe bruscamente piorou. Né? Pior ainda. Especialmente se for pela questão do suicídio. Né? Se for por uma questão de acidente, também é dificultado.
mas não tem o mesmo caráter do suicídio. Mas olha o patrimônio, a riqueza que nós temos de conhecimento. É um patrimônio isso. É um patrimônio inestimável. A gente vai desencarnar sabendo tudo isso. Então, a nossa transição, né, vai ser, a gente vai lembrar disso tudo que a gente estuda e vai ser, a gente vai... Na realidade, o conhecimento por si só não significa nada. Conhecimento por si só não significa nada. Ele, isoladamente. É que no Espiritismo o fenômeno que acontece é o seguinte: o conhecimento leva a uma mudança de comportamento. E essa mudança natural de comportamento é que vai levar a uma qualificação moral no indivíduo. A melhora da sua qualificação moral. Essa melhora da qualificação moral, aliada ao conhecimento, facilita o desencarne. A matéria inerte é insensível. Este é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, qualquer desagregação da matéria repercute na alma através de uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo, pois este é apenas um instrumento da dor e a alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser livremente mutilado e nada sente, A alma, estando isolada do corpo, não é atingida por nenhum efeito da destruição deste. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Então, acho que essa afirmação de Kardec é muito importante, né? Essa informação destrói tudo aquilo que essas teorias esdrúxulas, né? Essas teorias alheias ao conhecimento espírita pregam, né? A questão do perispírito, da memória do perispírito, ou do sofrimento do espírito em função da degradação do perispírito e coisa que o vale. Não tem nada disso. Quem sente dor é o espírito. Desligado do corpo, não tem mais a fonte da dor. Consequentemente, a dor física ou sentida, transferida pelo físico ao espírito, deixa de existir. Mesmo ele sendo aplicado à matéria? Dor ele não pode sentir. Como a gente sente encarnado, não. Ele vai sentir sensações. São as sensações que são guardadas ao longo da encarnação, que ele continua sentindo. As sensações dos vícios, por exemplo, do vício do sexo, de outros vícios, do excesso de comida, excesso de bebida, enfim, todos esses vícios materiais, né? Aí ele sente a sensação, mas, por exemplo, fome, o espírito não sente. Frio, o espírito não sente. Ele pode guardar essas sensações por uma questão de ligação com o mundo material, mas não que ele tenha frio, fome, sede, necessidade de sexo como ele tem no corpo físico, etc. Mas se houver uma demora desse desligamento, em função do que a Yara falou, ele pode sentir por um tempo um pouco mais prolongado, né? Em função do suicídio, você fala? Ele está pegado à matéria. Se ele está pegado à matéria, o desligamento com o corpo ele vai ser mais moroso, ele vai demorar mais. Na realidade, aquele momento, aquele período de perturbação vai ser mais demorado. Mas no período de perturbação, ele está perturbado, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora, depois que esse período cessa, que já houve o desligamento do corpo, aí as sensações é que permanecem, pelo fato de ele estar ligado à vida material, né? As sensações permanecem. Então, ele diz que está sofrendo pelo tiro que recebeu, ou pelo corte que recebeu, ou pelo acidente que sofreu,
ou que está sentindo fome, ou que está sentindo frio, ou que está sentindo sono. Mas ele guardou aquela última impressão. São sensações, exatamente. Agora de novo. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser livremente mutilado que nada sente. Quer dizer, deixou de haver a ligação, você pode dividir o corpo em 10, em 20, esquartejar, fazer o que você quiser. A alma nada vai sentir, o espírito nada vai sentir. A alma, estando isolada do corpo, não é atingida por nenhum efeito da destruição dele. Ele faz questão de afirmar essa situação. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível, ou seja, não está no corpo. O perispírito é um envoltório físico da alma, da qual não se separa, nem antes, nem depois da morte, e com a qual se pode dizer que forma um todo. Por que não se pode conceber uma sem a outra? Sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual impregna todo o corpo, servindo de veículo das sensações físicas para a alma. É também por esse intermediário que a alma age sobre o corpo e dirige os seus movimentos. Tem um rodapé que é a nota do tradutor que diz: somente agora, mais de um século após as explicações científicas do Espiritismo a esse respeito, as ciências materiais conseguiram confirmar através das suas pesquisas. Apesar das provas obtidas, entretanto, a cegueira materialista levantou celeumas a propósito, e os religiosos anti-espíritas, por mero sectarismo, fazem coro com os negativistas. A escola parapsicológica, liderada pelo professor Joseph Banks Hinn, da Duke University, nos Estados Unidos, sustenta a existência no homem de um elemento extrafísico e defende a tese de que a mente, que não é física, age sobre a matéria por vias não físicas. Esta é uma das asserções mais graves de Hinn e que maiores controvérsias provocou no meio científico de todo o mundo. Bartley Carrington, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, formulou uma teoria da sobrevivência da mente após a morte e da sua possibilidade de agir sobre a matéria, produzindo os fenômenos físicos paranormais. O professor S.G. Sowell, da Universidade de Londres, formulou também uma hipótese da sobrevivência da alma. Em pesquisas realizadas a partir de 1965, os físicos e biólogos soviéticos conseguiram obter provas concretas, fotografias e visão através de aparelhos ópticos especiais da existência do perispírito, a quem deram o nome de corpo bioplasmático. Na realidade, a fotografia Killian não fotografa o perispírito. Ele está falando da fotografia Killian. É da Killian? É, da Killian. A fotografia Killian não fotografa o perispírito. A fotografia Killian, ela fotografa as emanações fluídicas. Do campo, né? Fluídico das pessoas. Fluídico. E as emanações fluídicas. E dependendo do estado físico da pessoa, ela emana fluidicamente de maneira diferente. Que são os ectoplasmas também, né? Não, o ectoplasma já é um material específico para a realização de fenômeno de efeito físico. Mas a fotografia Killian, quando a pessoa é fotografada, um pedaço do corpo, qualquer coisa, as emanações fluídicas, por exemplo, fotografam uma mão, né? Antes da prece, tem uma emanação diferente. Depois da prece, completamente diferente. Então, na realidade, ele não está fotografando o perispírito, está fotografando emanações fluídicas, que é diferente do perispírito, do corpo perispiritual. Não tem nada a ver com o corpo perispiritual. Ele é mais fluídico, é bem mais fluídico que isso, né? Não, são fluidos, do mesmo jeito, mas é um fluido diferente e ele está ligado ao corpo molécula por molécula, ele não pode ser fotografado, não tem equipamento para isso ainda. Na realidade, conseguiram uma máquina que foi desenvolvida, inclusive, por um brasileiro, antes do casal,
o casal Killian, né, do homem e da mulher, acho que é Joseph Killian o nome dele, se eu não me engano. Antes dele, um brasileiro já havia inventado essa máquina aqui no Brasil. É que não deu continuidade. Né? Depois eles aperfeiçoaram a máquina e fizeram os experimentos na União Soviética. Né? Então, vamos lá. A extinção da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo pelo rompimento da ligação fluídica, mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de maneira que a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação... Oi? Do perispírito unido a uma molécula do corpo. Enquanto houver um átomo ou uma molécula ligado a uma molécula do corpo físico, não houve um rompimento. Porque o perispírito ele é ligado molécula a molécula ao corpo. Então, todas as moléculas têm que ser separadas, senão não houve a separação completa. Aí que está a dificuldade do suicida. Né? A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação. Não se deve, pois, querer dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos dolorosa, penosa. São essas diversas circunstâncias que vamos examinar. Olha lá. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: conforme a circunstância da morte, ela pode ser mais ou menos dolorosa devido a esse fato, a lentidão dessa separação. Coloquemos primeiramente em princípio os 4 casos seguintes que podemos encarar como situações extremas entre as quais existe uma infinidade de variações. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desprendimento do perispírito já se tiver completado, a alma não sentirá absolutamente nada. Essa é a condição, vamos dizer assim, que todo mundo almeja. E para a qual Jesus aconselha a prática da caridade na sua mais ampla acepção. Né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e a benevolência para com todos, perdão das ofensas. E tem a terceira, que eu estou fugindo da memória agora. Indulgência. Com as faltas alheias. Indulgência para com as faltas alheias. Né, Jesus recomenda, porque aí, à medida que a gente vai praticando isso, a gente vai se desligando ao longo da vida, e no momento decisivo no momento decisivo da morte, esse desprendimento já vai estar praticamente completado. Então, nesse caso, o espírito, a alma, a essência, não sente absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a união dos dois elementos ainda estiver em toda a sua força, se verificará uma espécie de ruptura. Terceiro, se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Questão da velhice, né? Questão da velhice, não é só a velhice que ajuda na separação. Não é só a velhice, é a prática do bem. A prática da caridade. Porque o jovem pode, desse ponto de vista, desencanar melhor que o velho. Dá um exemplo dessa primeira. Da primeira hipótese aqui? Dessa primeira aí. Não, a prática do bem, independente da idade. Se no momento de extinção da vida, o desprendimento do perispírito já estivesse completado, a alma não sentirá absolutamente nada. Quer dizer, independentemente da vida, da idade cronológica do corpo, se o espírito for um espírito que praticou a caridade, fez o bem
Independente de qualquer situação, ele for um espírito bom, ele vai ter facilitado esse desligamento. Como se ele tivesse como se ele já se programasse antes para o desencarne, né? Já fosse se desligando, tal, mas que chega um momento ele já... Porque a gente tem que partir do seguinte raciocínio: não é o estado natural do espírito. O estado natural do espírito é sem o corpo físico. Esse é o estado natural. Então, por que ele explica lá a questão do desligamento parcial do espírito do corpo? Mesmo quando ele dá uma cochiladinha, ele se distancia. Porque ele não vê a hora de se libertar. Não é isso? Ele não vê a hora de ficar distante do corpo. Então, quanto melhor for o pensamento, quanto melhor for a qualidade do pensamento e das ações do espírito, esse desligamento ele vai se dando, essa ruptura vai se dando à medida em que ele pratica o bem. Ao longo da vida dele. Ao longo da vida. E a vida dele pode ser curta, por exemplo. Um espírito que vive aí 30 anos, vai. Para os nossos padrões é curto para a humanidade, né? E a média de vida anual do homem é 68 anos, da mulher é 72. Já aumentou essa média, se eu não me engano. Né? Então, 30 anos não chegou nem na metade da vida ainda. Né? Então, é bastante curto. Mas se esse espírito for um espírito desligado da matéria, espírito bom, de boas práticas morais, de bom comportamento, de bons pensamentos e tal, ele, como está programado o desencarne aos 30 anos, ele vai estar praticamente desligado. O contrário se dá com o espírito que se suicida aos 30 anos, por exemplo. Exatamente o inverso. Tá, seria nesse segundo item aqui. Então, o segundo ele diz assim: se no momento da união, se nesse momento, no momento da morte, a união dos dois elementos ainda estiver em toda a sua força, se verificará uma espécie de ruptura. O espírito nem sabe que desencarna. Muitas vezes nem identifica isso. O espírito não sabe que desencarna, então. A terceira hipótese: se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil, se dará sem choque. Então, uma situação diferente. A quarta hipótese: se após a completa extinção da vida orgânica ainda existir completa extinção da vida orgânica, a morte do corpo físico, biologicamente morto. Fluido vital zero. Hã? Fluido vital zero. Com a morte, biologicamente o corpo já não existe mais. Numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que as ligações sejam completamente rompidas. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte decorre do estado de aderência do perispírito ao corpo, e que tudo que possa facilitar a diminuição desse estado e acelerar a separação torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desprendimento se verificar sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Quer dizer, esse quarto caso aqui vamos dizer assim, é o caso dos suicidas, né? Ou daqueles que rompem com a vida por algum meio, vamos dizer assim, não natural, né? Essa extinção da vida orgânica é a extinção do fluido vital? É a extinção da vida no corpo, né? Morte física mesmo. Morte física. Né? Não é entretanto. Não precisa ser só no caso de suicida, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Uma pessoa que leva uma vida dissoluta, muito apegada à matéria, pode acontecer. Pegada a vício, por exemplo. Né? A pessoa passa uma vida inteira ligada a vício, por exemplo, alcoolismo no mais alto grau, ou qualquer outro tipo de vício, está enrolado. Então ele tem as sensações porque ainda tem ligação. Não, na realidade, o corpo não transfere mais sensação nenhuma. O corpo, por si só, o corpo é um instrumento da dor. É um instrumento. O corpo não sente nada. O corpo não sentia a decomposição dele. O corpo não sente dor. Então a questão da dor, transferida do corpo para o espírito, não tem mais como acontecer. Né? O que ele vai sofrer aqui, em ver a decomposição do corpo, etc., é a dor moral.
Ele vai sentir uma enorme dor moral de verificar aquela situação, porque há espíritos que vão ditar para Kardec que eles estão sentindo o seu corpo serem ruídos pelos velhos. Como é que alguém pode dizer que está sentindo o seu corpo ser ruído pelos velhos, se durante a vida ninguém experimenta essa sensação? Entende o que eu quero dizer? Ninguém pode dizer assim, eu estou sentindo o meu corpo ser ruído pelos velhos, porque na realidade é a dor moral, da visão que ele está tendo. Como ele está ligado ao corpo, e o corpo está em decomposição, e é natural que os vermes o comam, se alimentem daquela carne decomposta, é natural que isso ocorra, porque é um processo natural de modificação dos elementos, né? Então, o espírito está vendo o corpo ser corroído pelos vermes e ele está sentindo uma dor moral muito grande. E ele acaba confundindo aquelas sensações com o fato de observar aquilo que está acontecendo. Em caso de acidentes, seria nesse também há uma dificuldade muito grande do desligamento. Há uma dificuldade muito grande do desligamento. Mas não é a mesma dificuldade sentida pelo suicida, porque são duas situações completamente diferentes. A não ser que a pessoa provoque aquele acidente. Deus julga conforme a intenção. Né? Se um acidente for considerado um acidente e foi deliberadamente provocado pelo condutor de um veículo, por exemplo, não é um acidente, é um suicídio. Não é um acidente. Ele provocou. Aos olhos das autoridades e tudo mais, foi considerado um acidente, porque ninguém viu como aconteceu, suponhamos, né? Considerado um acidente. Mas cada um sabe o que fez. Cada um sabe o que fez e, sobretudo, o Criador sabe de todas as coisas. Item 6 agora, né? Ele já falou das... Nós não acabamos ainda de ler. Acabamos, sim. Diz que resulta do sofrimento que acompanha a morte. Já lemos, sim. Já lembro. Quer ler de novo? Nós lemos, acho que nós lemos. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte decorre do estado de aderência do perispírito ao corpo, e que tudo o que possa facilitar a diminuição desse estado e acelerar a separação torna a passagem menos penosa. Enfim, que, se o desprendimento se verificar sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Né? Ele não está entrando no mérito, né? Ele está falando do que dificulta e do que não dificulta, mas ele não está entrando no mérito da questão, ele vai entrar mais no mérito mais adiante. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual ocorre ainda outro fenômeno de capital importância, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. Ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico, de maneira que quase nunca tem consciência do seu derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que ela pode ter consciência desse último instante, como logo veremos. Então é uma bênção essa perturbação é providencial. Essa perturbação é providencial. É providencial mesmo. Providencial. Entra numa confusão danada, não sabe o que está acontecendo. Então, né? É como se desligasse da tomada. Mas é muito comum você ver pessoas boas, que nós acompanhamos o desencarne do meu sogro, por exemplo, da minha mãe e do meu pai foi diferente, o desencarne, mas do meu sogro foi um desencarne natural, por extinção da vida física mesmo. Falência múltipla. Não entrou em falência múltipla, né? Ele teve um problema, acabou indo para o hospital e desencarnou. Não, mas foi lá no Depois foi dado com falência múltipla. Mas o meu sogro era muito interessante. Meu sogro começou num processo de desligamento muito tempo antes desse fato. Muito tempo? Um ano? Um ano e meio antes. Um ano e meio. Né? Chegou para mim e falou assim, ainda bem que você veio. Fomos de Jaú para São Paulo. Ainda bem que você veio. Falei, o que foi, seu Oswaldo? Assim você me leva para minha casa. Eu não moro aqui. O que está acontecendo, seu Oswaldo? Não, um monte de gente estranha, rapaz.
esses caras vêm aqui na minha casa. Mas sabe o que o senhor faz, senhor? Manda esses caras embora. Falou, não, é gente bacana, rapaz. Gente alegre. Gente alegre, gente bacana. Vai dar risada. Então ele falava com a ex-mulher, ele via pessoas diferentes na casa dele, conversava com essas pessoas, eram gente bacana. Se era gente bacana, é porque ele conversava com essas pessoas. Gente alegre. Gente alegre e tal. Né? Quer dizer, ele entrou no processo e ele começou a confundir vida espiritual, né, com a vida no corpo físico. Ela começou a fazer essa confusão. E com muita gente acontece isso. E ele foi tão assim que às vezes ele estava conversando, ele tocava em certos assuntos, depois ele falava, não é que eu estou falando, acho que eu estou falando louco. Ele mesmo falava, por que eu estou falando isso? Ele não estava entendendo, ele misturou tanto a vida, assim, né, essa confusão, que ele falava, acho que estou ficando louco. A mãe da dona Cida também, você conheceu ela, né? Você chegou, né? Da minha sogra. Eu lembro. Foi a mesma coisa, e foi, acho que durante uns 2 anos também. Assim, ela percebia a presença, ela conversava. Você lembra dela, né, cada vozinha lá? Então, ela conversava com as pessoas, falava, vieram me visitar. Vira e mexe, ela estava lá, vieram me visitar. E foi interessante que um pouco antes do desencarne dela, ela falou para minha sogra, ela falou assim, tá chegando a hora, eles vieram aqui para me levar embora, agora eu vou ter que ir mesmo, não vai ter como eu ficar. Olha que interessante. É um processo, né? É um processo. E a consciência, pô. A consciência. É gente que tem algum conhecimento, porque se não tem, não associa, né? Meu filho, por exemplo, não associou. Não, mas ele falou da dona Lídia. A dona Lídia veio me visitar, ela vai me levar. Isso eles Dona falam. Lídia. Agora que chega, deve ter uma ligação afetiva com meu pai, essa primeira mulher dele. Claro, sem dúvida, ninguém cai de paraquedas na vida de ninguém, né? Não, os laços afetivos, eles se perpetuam. Sem dúvida. Foi interessante aquele desencarne daquele palestrante espírita. Em pleno programa de rádio. Eu estou sumindo. E... Nossa, eu estou sumindo. Interessante, muito interessante. Quer dizer, não houve nenhuma exasperação da parte dele, não houve nenhum choque, nada. Simplesmente estou sumindo. Eu só sou estranho o estado dele. Eu estou sumindo. Muito legal. Desencarnar assim deve ser muito legal, né? Vamos lá. A perturbação pode, pois, ser considerada como um fato normal no momento da morte. Sua duração é indeterminada, pois ela varia de algumas horas para alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma se sente na situação de um homem que acorda de um sono profundo. Suas ideias são confusas, vagas e incertas. A sua visão é como se ela estivesse num nevoeiro. Pouco a pouco a visão vai se esclarecendo. A memória se reaviva, mas isso de acordo com as situações individuais. Para uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa, mas para outros é bem diferente, cheio de horror e angústia, cheio de terror e angústia, semelhante a horrível pesadelo. O momento do derradeiro suspiro não é, pois, o mais penoso, porque em geral a alma não chega a percebê-lo, mas antes ela sofre os efeitos da degradação da matéria durante as convulsões da agonia e depois as angústias da perturbação. Apressemo-nos a esclarecer que essa situação não é generalizada. A intensidade e a duração desse sofrimento, como dissemos, estão na razão da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais demorados e penosos serão os esforços do espírito para se libertar. Mas há casos em que a união é tão fraca que a libertação se realiza naturalmente sem dificuldades. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro que cai do ramo. É o caso das mortes tranquilas,
que levam a um despertar pacífico. Quanto mais apegado, né? Quanto mais ligado à vida. Né? E ligado à vida sobre todos os aspectos, não precisa ser sobre o aspecto de vícios, de coisa nenhuma. Quanto à vida de um modo geral. De um modo geral. A afinidade entre o corpo e o perispírito decorre do apego do espírito à matéria. Você leu a 8 já? Não li a primeira frase. O estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito decorre do apego do espírito à matéria. Chega ao máximo no homem que concentra todas as suas preocupações na vida e nos prazeres materiais que ela oferece. É quase nula naquele cuja alma purificada se identifica por antecipação com a vida espiritual. Como a lentidão e a dificuldade da separação resultam do grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um tornar mais fácil ou mais penoso, agradável ou doloroso o momento de sua passagem. Assim posta a questão, ao mesmo tempo no plano teórico e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no derradeiro momento. A morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais, pela idade ou pela doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se desprenderam da atração das coisas terrenas, o desprendimento quase que se completa antes da morte real. Que interessante, né? Que interessante, hein? O corpo vive ainda a vida orgânica, mas a alma já penetrou na vida espiritual e somente a ligam ao corpo liames tão frágeis que se rompem sem dificuldade com a última pancada no coração. Como é que pode isso, não? Nessa situação, o espírito já pode haver recobrado a lucidez e testemunhar conscientemente a extinção da vida no seu próprio corpo, do qual se sente feliz por se livrar. Para ele, quase não existe perturbação. Este não é mais do que um momento de sono tranquilo, do qual ele acorda com uma indizível sensação de felicidade e de esperança. No homem material e sensual, que viveu mais para o corpo do que para as coisas espirituais, para quem a vida espiritual nada era, que nem mesmo a admitia em pensamento, tudo contribuiu para estreitar os laços que ligam a alma à matéria, pois nada contribuiu para os relaxar durante a vida. Quer dizer, a maneira de pensar, o pensamento do espírito é de importância capital. Capital. A aproximação da morte, o desprendimento se opera também de maneira gradual, mas através de contínuos esforços. As convulsões da agonia revelam a luta que o espírito sustenta, tentando às vezes romper os laços que o segura e de outras vezes apegando-se ao corpo, do qual uma força irresistível o vai arrancando com violência, mas parte a parte. O espírito se apega tanto mais à vida material quando nada vê além dela. Sente que ela lhe escapa e quer retê-la. Eu lembro de um político brasileiro, o Antônio Carlos Magalhães, aquele baiano, que dizem, conta-se que ele desencarnou pedindo pelo amor de Deus para o médico que não queria morrer. Imagina o sofrimento que foi, né? Pelo amor de Deus. Ao invés de se entregar às forças que o arrastam, resiste com todas as suas energias. Essa luta pode se prolongar por dias, semanas e meses. Não há dúvida, nesse momento, o espírito não goza de toda a sua lucidez.
a perturbação já terá começado bem antes da morte, mas nem por isso é menor o seu sofrimento e o estado de vacuidade mental em que se encontra. A incerteza quanto ao que lhe acontecerá depois aumentam as suas angústias. A morte chega e nada se acabou, pois a perturbação continua. Ele sente que está vivo, mas não sabe se essa vida é material ou é espiritual. Luta ainda até que as últimas ligações do perispírito com o corpo sejam rompidas. A morte pôs termo à moléstia que ele sofria, mas não sustou as suas consequências, de maneira que, enquanto existirem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito é atingido por essas consequências e sofre com elas. Bem diferente a situação do espírito, que já se desmaterializou, mesmo no caso das doenças mais cruéis. As ligações fluídicas com o corpo, tendo-se enfraquecido, rompem-se sem nenhuma dificuldade. E, além disso, a sua confiança no futuro, que ele já entrevê mentalmente, e às vezes mesmo de maneira real, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Daí a tranquilidade moral e a resignação que suavizam o seu sofrimento. Após a morte, tendo as ligações sido rompidas de maneira instantânea, ele não sente nenhuma reação dolorosa. Pelo contrário, ao despertar, sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não estar mais sofrendo. Na morte violenta, as condições não são sempre as mesmas. Nenhuma desagregação parcial tendo podido levar a uma separação antecipada entre o corpo e o perispírito, a vida orgânica é subitamente sustada, ainda na plenitude de sua força. O desprendimento do perispírito só começa depois da morte. Nesse caso, como nos outros, não pode realizar-se instantaneamente. O espírito acolhido de surpresa sente-se como aturdido, mas ao perceber que pensa ainda, acredita-se vivo. Essa ilusão dura até que ele possa tomar conhecimento de sua nova situação. Esse estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes como objeto de estudo, pois apresenta a singular situação de um espírito que toma o seu corpo fluídico pelo seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Apresenta-se uma variedade de nuances que depende do caráter, dos conhecimentos e do grau do desenvolvimento moral do espírito. É de curta duração para aqueles de alma mais pura, porque nestes sempre há desprendimento antecipado, que a morte, mesmo a mais inesperada, vem apenas completar. Quer dizer, o caráter e o conhecimento do espírito muda completamente essa situação, independente do gênero de morte. O gênero de morte pode ser bruto, mas ele já, pelo modo de pensar, já começou a se desprender antes do acontecimento, consequentemente é facilitado. Para outros pode prolongar-se durante anos. Esse estado é também muito frequente nos casos de morte ordinária, mas para alguns nada tem de penoso, dependendo das qualidades do espírito, enquanto para outros representa uma situação terrível. Depende tudo do modo de pensar mesmo, não? Depende do modo de pensar. Tudo, né? É sobretudo nos casos de suicídio que essa situação se faz penosa. O corpo, continuando ligado ao perispírito por todas as suas fibras, faz que repercutam na alma todas as suas convulsões, produzindo-lhes sofrimentos atrozes. Vamos marcar aqui esse item 13,
para retomar na próxima. Hoje, dia 24/7/2014. Aí depois dessa exposição que ele vai fazer, que ele fez aqui, aí vai começar as entrevistas. As entrevistas, né? Nossa, é muito bacana isso. Muito bacana. Já pensou que o pessoal tivesse... Então, na próxima, quinta-feira, horário normal. Falar para a Juliana Ortigosa ler isso, senão ela não vai entender. Para a Glaucia também, que deve retornar, né? Provavelmente. Ah, é. Vou falar para ela se ela quiser retornar. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Senhor da vida, inteligência suprema do universo, fonte inesgotável de paz, amor, bondade, harmonia, justiça e misericórdia, para agradecê-lo por esta oportunidade. Pedir a Ele, humilde, mas sinceramente, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, muita alegria de viver e entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram deste nosso encontro de estudos nesta noite, nós o declaramos encerrado.